Seja sempre sincero comigo, mas quando você for, eu não falarei mais com você. Pessoas que não estão preparadas para a sua sinceridade. E não vou dizer que é a sua verdade, porque cada um tem a sua verdade e não é a verdade absoluta do mundo. Então, algumas verdades cabem para um relacionamento a dois, a três, em grupo, mas não necessariamente cabe para o mundo todo. Então, vamos falar da relação individual, do comportamento humano, aonde as pessoas esperam que você seja transparente, esperam que você seja verdadeiro, esperam que você seja realista com elas. Porém, quando isso acontece, as pessoas não sabem lidar com a verdade. Elas ficam magoadas, elas ficam com, a gente chama hoje de mimimi, ficam emburradas, se vitimizam, o que é a parte pior, né? A vitimização, você se transformar em vítima do processo ao qual você cometeu o erro, você foi injusto, você foi inadequado, e aí você se vitimiza como sendo você o coitado ou a coitada porque recebeu aí uma advertência, uma bronca ou uma sincera resposta da parte contrária. E aí você identifica isso como sendo você o vitimizado, o coitado, e passa a assumir e devolver a bronca da situação para quem te falou as palavras que você não gostaria de ter ouvido. Isso é uma premissa, infelizmente, do comportamento humano e existe em todos os setores. Existe na vida pessoal, profissional, no relacionamento, no casamento, no relação entre departamentos, entre colegas de trabalho. E por isso que eu existo, para poder trabalhar isso em vocês, para poder melhorar isso, destravar esse processo e fazer com que você passe a aceitar muito mais as adversidades da vida, as opiniões contrárias, os relacionamentos de uma maneira melhor, muito mais adequada do que você vivenciará se ficar aí sempre na defensiva, sempre se fechando a qualquer tipo de situação que possa te ajudar na evolução ou até melhorar situações de comportamento profissional, pessoal, enfim, em relação a tudo para a vida. Aí você pode virar para mim e falar, Beto, mas como que você vai falar isso para mim? Você também é humano, você também comete erros, você também deve se sentir dessa forma. Claro que já me senti, não me sinto mais, porque eu evoluí, eu tenho um desenvolvimento pessoal, eu trabalhei a minha inteligência emocional para que eu pudesse aceitar essas opiniões contrárias de uma maneira positiva. Então, quando eu recebo uma crítica, eu a recebo de uma maneira positiva, desde que ela seja construtiva. E quando ela não é construtiva, eu vou entrar num debate sem gerar conflitos, sem me vitimizar e entender a situação da outra pessoa, por que ela se expôs daquela forma, por que ela se manifestou de uma maneira contrária à minha opinião, de uma maneira um pouco mais agressiva ou porque ela tem uma visão diferente, e colocar de volta a minha opinião, mantendo aí os meus princípios, mas sem ofender, sem transformar isso num problema pessoal. Principalmente dentro de um ambiente de trabalho, aonde você tem que entender que aquele cenário é profissional e nada do que for criticado a você é exclusivamente pessoal a você. Se houver alguém que tem algum problema particular e aí está misturando as coisas, você deve sentar e conversar com essa pessoa. Se não há entendimento, entra o RH estratégico e faz essa função. Entra o gestor e faz essa função de mediador e arruma esse cenário. Agora, não dá para você esperar das pessoas a sinceridade, a transparência e não estar preparado para isso. Porque aí você gera um problema maior. Você pode ser agressivo de volta, você pode ser um crítico sem embasamento, sem fundamentos e começar a retrucar a pessoa sem sentido nenhum. Então você arruma contra-argumentos que não cabem para você se justificar, ou para você explicar, ou para você se defender daquela acusação que você fez. E aí você é qualificado como uma pessoa que não está preparada a receber críticas. E corretamente, você recebe esse título corretamente. Então o que você precisa? Trabalhar muito o seu equilíbrio, trabalhar a sua empatia, trabalhar a sua resiliência, para que você possa sempre estar preparado a lidar com adversidades. Vamos pegar um cenário de vendas, por exemplo. O profissional de vendas ele vai atender um cliente em algum momento
que pode ser um pouco mais agressivo, pode estar vivendo um dia ruim, ou pode ser da personalidade da pessoa, ele dá uma resposta um pouco mais atravessada, um pouco mais grosseira, e aí você vai fazer o quê? Você vai chorar? Você vai desmontar? Você vai ser grosseiro de volta? Não, você tem que estar preparado a lidar com aquela situação, utilizar um contra-argumento sustentável e, se preciso for, mostrar para aquela pessoa que ela está errada em agir daquela forma com você. E isso é o quê? Trabalhar o comportamento, evoluir profissionalmente, evoluir pessoalmente, ter uma inteligência cognitiva capaz de trabalhar em todos os cenários, sempre compreendendo quem você é, compreendendo as suas qualidades e as suas imperfeições. E dessa forma, com esse autoconhecimento, você consegue desenvolver isso de uma maneira grandiosa e estar sim preparado para lidar com todas essas adversidades que eu citei. E aí sim você vai trabalhar com a sinceridade, com a verdade, seja ela absoluta ou não, com a crítica de uma maneira boa. Você vai receber isso de uma maneira positiva, sem transformar isso num problema gigante e muito menos em um conflito ainda maior. E fora aquelas pessoas que se isolam, que param de falar com outras pessoas, que viram a cara. Você já viu isso em relacionamento de amizade, de casamento, de namoro? Ah, eu quero que você seja sempre transparente, eu quero que você seja muito sincera comigo, eu quero que você fale a verdade para mim, você é o namorado ou a namorada ideal. Aí você fala e a pessoa se retrai, entra na defensiva, cruza os braços, eu não quero saber, você está errado. Não é assim que funciona. A comunicação tem que ser assertiva em todos os patamares e tem que ser aberta. Ambos devem poder falar aquilo que acreditam e que pensam. E, aliás, vale uma ressalva a isso, tá? Tem muitas pessoas por aí que acreditam que falar o que pensar é você ofender a outra pessoa. Não é isso. Falar o que pensa é você expor a sua opinião de uma maneira clara, objetiva e que faça a pessoa entender, utilizando palavras aí de uma maneira correta, equilibrada. E isso faz com que o diálogo, tanto entre emissor e receptor, seja coerente e as pessoas passam a se entender sem nenhum tipo de agravamento do conflito, porque o conflito pode ocorrer, ele não pode ocorrer com briga, com discussões e levar aí até violência verbal ou física. Gostou do vídeo? Gostou da dica? Acompanha nosso trabalho, por favor, inscreva-se aqui ó, na parte de baixo, inscreva-se no canal, deixa seu like, isso é muito importante para a continuidade do meu trabalho. Clica no sininho, sabe esse sininho que tem aqui do lado, aqui perto, um pouquinho mais para frente você passou no inscreva-se, tem os dados aqui, tem um sininho, esse sininho você clica nele, você ativa as notificações. Então todos os vídeos que nós postarmos aqui no YouTube, você recebe a informação que está ocorrendo e da novidade. Quer falar com a gente? Quer contratar o nosso serviço, nossas palestras, nosso RH estratégico, nossos treinamentos, enfim? www.campogestãodepessoas.wordpress.com. Atendemos empresas aí em território nacional. Quer conhecer um pouco mais do trabalho? Estamos no Instagram, @beto.campioficial, @campgestãodepessoas, @adotecomportamento. São 3 perfis diferentes, cada um no seu formato, mas sobre assuntos correlatos. Vale a pena conferir. Estamos também no LinkedIn e no Facebook como Beto Camp e um outro perfil, Camp Gestão de Pessoas. E se você gosta das frases motivacionais, das imagens que a gente posta, você pode curtir o nosso trabalho através do Pinterest. Tá? Beto Camp Oficial. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.